Olá, povo santo, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica diária. Neste canal, no canal Vida Abundante, nós lemos todos os dias a palavra do nosso bom Deus. E nós estamos aí num desafio de lermos o Novo Testamento em 6 meses. E já estamos em Gálatas, capítulo 3. E é uma alegria ter você aqui conosco nesse desafio. Vamos juntos fazer a leitura de hoje? Gálatas 3 diz assim: Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Será que se é que, na verdade, foram em vãos essas tantas coisas que sofreram, né? Versículo 5. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados como o crente Abraão e com o crente Abraão. Pois todos os que são da obra, todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas essas coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, fala em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E isto digo: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé, no futuro, haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora veio a fé. Já que ela veio, já não permanecemos subordinados ao guardião ou à lei, pois todos são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus.
porque todos vocês foram batizados em Cristo Jesus e de Cristo Jesus se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 4 diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até que o tempo pré-determinado pelo Pai aconteça. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito Santo de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, vocês já não são escravos, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que, por natureza, não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Seja como eu sou, ou sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço. Irmãos, vocês não me ofenderam em nada. E vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Por que posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar? Será que, por dizerem a verdade a vocês, me tornei inimigo de vocês? Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou com vocês. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores do parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da livre nasceu-se mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas 2 mulheres, na verdade, são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, e esta é Agar. A outra, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão como os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é a nossa mãe, porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava,
mas dá livre. Aleluia! Deus abençoe cada um de vocês neste dia 16 e que a mão do Senhor seja sobre você, e até mais tarde no nosso devocional da manhã e à noite também na nossa oração da noite. Deus te abençoe e fique na paz em nome de Jesus.